Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês a resenha de Retrato do Meu Coração, da Patrícia Cabot, e esse livro veio também na terceira caixinha do Clube da Karina. O unboxing vai estar aqui nos cards para vocês. E esse livro vai contar a história da Maggie e do Jeremy. Maggie, na verdade, é Margaret e Jeremy a gente chama ele de Jerry. E a história se passa também no Reino Unido, na Inglaterra, como vários romances de época. O Jeremy é um duque e o pai da Maggie é o consultor jurídico dele. Os dois são jovens, o Jeremy é órfão, né? Ele foi criado pelos tios e assim que atingiu a maioridade, ele assumiu o posto dele de duque. Ele e a Maggie têm uma idade próxima, eu acho que a diferença entre os dois é de 5, 6 anos, mais ou menos. Então, o Jeremy e a Maggie são amigos de infância, porque ele passou a infância em Yorkshire, na propriedade da família. O solar no qual ele passou a infância, o solar da família do Jeremy, é vizinho da casa que a Maggie cresceu. Então os dois sempre brincaram bastante. A Maggie é muito alta, então na infância, mesmo sendo mais nova do que o Jeremy, ela era mais alta que ele, então batia nele. Então eles não tinham uma relação na qual ela era muito princesinha, eles brincavam de igual para igual, de aventuras de bater um no outro, esse tipo de coisa. E aí depois ele foi para a universidade e os dois passaram 5 anos sem se verem, porque quando ele ia para as férias, ela estava viajando, nunca se encontravam. E então o livro começa desse ponto, que é quando eles estão se reencontrando depois de 5 anos e as coisas mudaram. A Maggie não é mais uma garotinha, ela agora é uma moça, adolescente, ela tá com 16 para 17 anos e ela agora tem curvas, continua alta, mas não é mais uma menina desajeitada, apesar de ainda ser um pouco travessa. E uma coisa que ela sempre gostou de fazer é pintar, e ela é muito talentosa nisso. E algumas pessoas da região pedem para que ela pinte seus filhos ou seus animais. E o Jordan volta da universidade porque ele foi expulso por ter praticado um duelo, e ele agora está mais alto do que ela, e isso é algo que a surpreende bastante. Ele está alto, bonito, aquela coisa. Já no início do livro, né, ele passa aquela impressão também de ser um pouco libertino, que é o que dá para entender da personalidade dele. E aí eles se reencontram, rola um clima entre os dois e ele resolve passar um tempo fora. E ele vira um membro da guarda montada da rainha e vai lá pra Índia lutar. E a Maggie consegue finalmente a permissão dos seus pais para ir pra França treinar pintura. E aí passam-se mais 5 anos quando eles se reencontram. E nesse meio tempo várias coisas aconteceram e alguns empecilhos que vão impedir os dois de ficarem juntos. E é isso que vai ser abordado mais no decorrer desse livro. A gente vai ter noivados, princesas indianas, tentativa de assassinato, desaprovação da família, uma carreira de artista e várias coisas que não fazem parte de uma vida comum. A Maggie, desde o início, ela sempre admitiu ter desejos carnais, e o fato dela ser alta também é algo que, juntamente com ela não ter vergonha dos seus impulsos carnais, é algo que torna ela uma protagonista um pouco incomum. E eu gostei bastante disso, fugiu dos clichês. Apesar dela ser bonita, ela não é aquela garotinha super delicada. Ela é muito consciente disso, e mesmo sabendo que a carreira de artista, quando seguida ainda mais por uma mulher de boa família, não é algo bem visto, ela vai atrás dos seus sonhos. E a parte dos impulsos carnais também ela admite desde o início do livro. Ela estava bem adolescente lá falando que ela gostava de assistir Os Filhos do Ferreiro sem camisa. Eu gostei bem dessa construção dela. Ela é muito corajosa. Claro que ela sente medo, mas ela não admite, ela esconde isso e tenta estar sempre de cabeça erguida, enfrentando tudo o que acontece com ela. O Jeremy, ele, como eu disse, ele é libertino mesmo, ele é conhecido sobre isso, também de causar confusões. Ele não é um cara intelectual, do tipo que é estudioso, gosta de ler, ele gosta de resolver as coisas com a força. Ele é muito bom em artes marciais, qualquer tipo de luta, espada, arma. Tanto é que ele se deu muito bem como um soldado e chegou a virar general. E a dinâmica entre os dois é bem interessante, porque eles se conhecem desde criança
Então, eles têm uma certa intimidade, que algumas pessoas passam até a desaprovar um pouco. E a Maggie, ela não tem medo de xingá-lo, de não tratá-lo com o devido respeito por ser um duque. Ela trata ele como um amigo, que ele sempre foi pra ela, e se provocam bastante. Mas é bom ter essa pessoa que o desafia e não abaixa a cabeça pra ele só porque ele é um duque. E ele até comenta que a outra pessoa que o trata assim como uma pessoa comum é a tia dele, que é a Peguin, que é quem criou ele juntamente do Edward, que é o tio dele também. A Peguin é irmã da mãe dele e o Edward é irmão do pai dele, e os dois se apaixonaram e casaram também. A Meg tem uma irmã mais velha chamada Anne, e eu não gostei dela no início, já fiquei assim, ela é muito puritana, não que isso seja um defeito, mas ela censurou muito a Meg desde adolescente por causa disso. Era contra a Meg ser artista, porque ela acha que mulheres não devem trabalhar, devem apenas ser mães, e que artistas eram vulgares e promíscuos. Mas todas essas coisas vão ser abordadas no livro, e a Meg vai enfrentar as coisas, vai seguir atrás dos seus desejos, muitas coisas vão acontecer. A gente vai ter, como eu já disse, tentativas de assassinato, e foi algo, quando tem a resolução, né, dessa questão, foi algo que me surpreendeu, eu não esperava aquilo. Eu desconfiei de uma pessoa e era outra completamente diferente. Isso é algo que, como vocês já sabem, eu gosto, né, dessa quebra de expectativa. Mas a trama principal do livro é o romance entre o Jerry e a Maggie. Então, todas essas outras coisas que tem por trás são apenas empecilhos no meio do caminho dos dois para ficarem juntos. Eu adorei também, né, tanto a Peguin, que é a tia do Jeremy, como o Edward, que é o tio dele, os dois maravilhosos. E a Arethusa, que é minha amiga querida, que eu conheci graças ao clube da Karina, ela já comentou pra mim que existe o livro que conta a história da Peguin e do Edward, e eu já tô doida pra ler esse livro também. Então vamos falar sobre a escrita da Patrícia. Eu já conhecia ela como a Meg, porque eu li o Diário de uma Princesa quando eu era adolescente, e uma coisa que eu me lembro disso é o bom humor e a criatividade dela. E mesmo esse livro sendo mais adulto, um pouco mais sério, menos adolescente, ela consegue manter o bom humor. Tem algumas cenas que são leves e engraçadas. E, claro, ela escreve muito bem. E eu gostei muito da sensibilidade que ela tem. Ela consegue demonstrar os sentimentos e as coisas também não ficam arrastadas nesse livro. Tem vários empecilhos, mas as coisas acontecem. Tanto a Meg como o Jeremy, eles são compreensivos, eles não pensam só que o outro tem defeitos ou que o outro é culpado. Então, eu gostei dessa questão que ela não exagerou, ela colocou empecilhos, mas não enrola demais para resolver. Sempre tinha alguma pedra no meio do caminho, mas eles não ficavam se demorando muito nos conflitos. E também nas cenas mais hot, como dizemos, que esse livro tem cenas mais hot, é um livro mais adulto. Não é um livro erótico, mas ele é um livro de romance que descreve algumas cenas íntimas. E ela teve uma sensibilidade também nesse livro ao escrever essas cenas, que não ficou algo constrangedor, não ficou algo chulo ou pesado. Foi algo que focou mais nos sentimentos e no que estava sendo transmitido ali naquele momento do que exatamente no ato e na descrição física. E então eu gostei disso, a gente viu mais a relação entre os dois, a interação, a troca de confiança e sentimentos, misturado com, claro, a descrição da cena, mas não ficou uma coisa rasa. Então essa sensibilidade dela, esse tato dela na hora de escrever essas cenas me agradou bastante. E as frases que a gente tem nos cards, né, que são essas duas, a primeira é: era como se um peso enorme tivesse lhe saído não dos ombros, como se costumava dizer, mas do coração. E a segunda é: gostaria de ver o mundo através dos seus olhos. Ele vê em beleza em tudo, em especial onde não existe nenhuma. Então, no final, eu gostei da maneira como tudo foi resolvido. Como eu disse, eu acho que não se enrolou demais, não se arrastou demais. Eles foram sensatos, apesar de, às vezes, ter acontecido umas coisas que me incomodaram. Teve uma cena que me trouxe um desconforto, porque eu achei um pouco problemática.
talvez eu possa estar exagerando, talvez, mas pra mim foi desconfortável como leitora ler aquilo. E eu vou comentar isso num outro vídeo, que é onde eu posso dar spoilers. Então, eu vou deixar aqui nos cards, mas se vocês não leram o livro, não cliquem nesse vídeo, porque pode atrapalhar a leitura de vocês. Foi um livro que eu gostei. No final dele, principalmente, eu quis terminar logo. A leitura no final do livro foi muito boa, fluiu muito bem. E tiveram coisas bem emocionantes nessa resolução. E nos últimos dias, graças à minha amiga, eu tenho ouvido falar muito bem dos livros da Patrícia. Então, eu pretendo ler mais livros dela. Então, se vocês têm interesse nesse gênero, fiquem de olho que mais pra frente vai sair mais resenha aqui. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdo meu. E vejo vocês numa próxima. Tchau!